Lembrando que terça e sexta-feira, na parte da tarde, temos pessoas aqui na igreja para receber o teu dízimo, a sua oferta, inclusive a sua oferta de cesta básica. A gente arrebentou de novo. Esse mês conseguimos suprir todas as famílias que precisavam ser supridas. E estamos no dia 12, já começando a fazer o carregamento de cestas para as famílias, para que no final do mês a gente possa entregar para todo mundo de novo, irmãos. Que bênção, que bênção. Eu louvo a Deus pela vida do irmão que tem aberto o coração. Você que dava 1 quilinho, está passando no mercado e está dando uma cestinha básica. R$80, te deixa muito mais pobre, R$80? Deixa, então fica mais pobre, mas abençoa. Se não deixa, dá uma cesta básica. Se você não pode dar cesta básica, dê um mantimento. Mas participa disso, a gente está abençoando muita gente. E o Solidariedade nota 10, os irmãos têm doado oferta específica para isso. E esse dinheiro tem chegado à casa dos irmãos e não resolve o problema, mas ajuda. Dá para comprar mistura, dá para comprar um gás que acabou, às vezes dá até para comprar aquele remédio. Irmão, tem sido bênção. Um pouquinho, no momento em que não se tem nada, se torna muito. E eu espero que Deus abençoe, continue abençoando você, na medida que você abençoa. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Apocalipse capítulo 3, para a gente dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre as igrejas do Apocalipse, problemas da igreja, soluções de Deus. Vamos então colocar isso diante do Senhor. A nossa vida, essa carta é para as igrejas, não é só para uma igreja. Essa carta é para as igrejas, é para a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Não é só para aquela igreja a quem está endereçada, mas era para correr as igrejas. E a gente vai estar lendo junto Apocalipse 3, de 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, prepara o coração dos teus filhos para receberem a tua palavra, e que a tua palavra entre nos nossos corações e mude a nossa mentalidade, nosso modelo mental, a nossa forma de pensar, porque mudando assim, vai mudar a nossa forma de agir. Nos ajuda a sermos moldados para ficarmos mais parecidos com Jesus, para vivermos como a igreja que o Senhor planejou. Prepara-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou confessar uma coisa. Essa semana eu me senti muito incomodado estudando esse texto.
Eu passo a semana toda lendo, relendo, estudando, pegando comentários bíblicos e informações sobre o texto que a gente vai estudar no domingo, e aplicando a minha vida, e me questionando diante do texto, e orando pela igreja, e pensando no texto, pensando na igreja. E esse texto, essa igreja mexeu muito comigo, e eu quero compartilhar com o irmão e com a irmã algumas coisas que Deus pôs no meu coração essa semana. Mas como as outras igrejas, a gente vai pensar primeiro na questão histórica da igreja de Sardes, para a gente poder entender por que algumas coisas que são ditas, e para a gente entender como aplicar as nossas vidas, lições preciosas dessa igreja. Se fôssemos colocar um título, colocaríamos a necessidade urgente do reavivamento, ou Sardes, a igreja fake, se fôssemos trazer um título para mais próximos de nós. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes, dessa cidade, estava no seu passado. Ela foi a capital da Lídia, no século VII a.C. E essa capital da Lídia, que foi uma grande cidade, um grande reino, nos dias do rei Creso, foi uma das primeiras cidades que imprimiu moeda, por bastante tempo. Então essa cidade, que era uma cidade rica, muito rica, foi uma das primeiras a imprimir o dinheiro, e eles valorizavam muito o dinheiro. Eles davam um grande valor à riqueza, ao dinheiro, a ser bem-sucedido, ao status, ao juntar, a se colocar bem, a ter uma boa posição social. E foi uma cidade muito admirada pela riqueza, no tempo áureo. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Então, no tempo em que ela foi uma grande capital, foi uma das cidades mais admiradas. Foi uma São Paulo, um Rio de Janeiro no Brasil, foi uma Nova York. Foi uma das cidades que marcaram o mundo na sua época. Ela ficava no alto de uma colina. Ela foi construída no alto de uma montanha. Ou seja, para chegar lá era um caminho, não dava para subir por outro lugar. Não era só chegar e subir na cidade. E a cidade tinha muralhas. Então não tinha como subir da muralha. Tinha que chegar pela estrada. Bloqueou a estrada, não tinha como chegar. Isso fazia com que a cidade fosse uma cidade muito forte. Não tinha como invadir essa cidade. A muralha era fortificada, ela estava no alto da montanha, só tinha como chegar pela estradinha. Era só atacar essa estradinha que não tinha como o inimigo chegar. Então a cidade se sentia imbatível, invencível, impenetrável. Os seus soldados e os habitantes da cidade pensavam que eles jamais poderiam ser vencidos por inimigos numa guerra, como as guerras eram feitas naquele tempo. Hoje é diferente, não tem cidade impenetrável. Você vê até lá no Oriente Médio, que eles fazem fortalezas dentro de montanhas. Hoje não precisa nem chegar lá, manda um avião que não precisa nem de piloto, um avião tripulado à distância, que bombardeia, joga um míssil, joga uma bomba e ataca. Hoje qualquer cidade pode ser atacada, mas naquele tempo era a pé, era com cavalo, era com carro de guerra. Tinha que chegar, e para chegar lá era difícil. Então quem estava lá dentro pensava: a gente está bem à beça, a gente está muito seguro, não tem perigo de entrarem aqui. Guarda isso, a gente vai usar isso mais para frente na mensagem. A nossa cidade é muito segura, não tem perigo, o inimigo não consegue entrar, a gente está muito seguro. Olha que coisa interessante, olha que mentalidade que existia nas pessoas dessa cidade. E isso fazia com que eles vivessem de uma maneira confortável, mas fazia também que eles fossem orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas essa cidade orgulhosa, quando o rei Sírio da Pérsia, em 529 a.C.,
venceu essa cidade, o que ele fez? Ele cercou a cidade, como eles faziam, era uma estratégia de guerra, e por 14 dias, e ele já tinha estudado essa cidade, e ele já tinha percebido que naquela grande muralha tinha uma entrada, tinha um buraco naquela grande muralha. Ele já sabia disso, eles cercaram, fizeram tudo que se faz em guerra, como outros já tinham feito e não tinham conseguido nada. Ele faz toda a encenação para chamar a atenção, e ele com um grupo penetram pelo buraco da muralha. Como lá em cima o pessoal estava tranquilo, não tinha como subir, não tinha como entrar, eles entraram de repente, à noite, eles invadiram e tomaram a cidade. Como se fazia? Invadiram, abriram os portões, o exército entrou e a cidade foi apanhada quando os soldados estavam dormindo por um buraco. Mais tarde, em 218 a.C., um grande rei chamado Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma maneira, irmãos. 200 e poucos anos depois, era para eles terem aprendido com o que aconteceu, mas não, 200 e poucos anos depois, Antíoco Epifânio cerca a cidade, chama a atenção para aquilo que estava sendo feito, e um grupo de elite entra por aquele buraco da muralha, invade e domina de novo a muralha, pelo mesmo caminho. E ninguém aprendeu com isso, porque o orgulho, a soberba, a arrogância, o senso de invulnerabilidade, ninguém nos toca, fez com que a cidade caísse de novo. Os membros dessa igreja entenderam bem essa mensagem, porque isso aconteceu por causa da autoconfiança e da falsa de vigilância. Quando essa igreja ouviu a mensagem de Jesus, Jesus estava dizendo: sejam vigilantes, senão eu virei como um ladrão de noite. Deu para entender? Por que para essa cidade ele manda essa mensagem? Porque eles sabiam que por 2 vezes que a cidade caiu, que ela foi dominada, ela caiu do mesmo jeito, por falta de vigilância, por pessoas dormindo, por arrogância, por achar que não vai acontecer nada, e aconteceu. Quando Jesus manda essa mensagem, todo mundo está sabendo, Jesus está falando: olha, cuidado, igreja, agora é com a igreja, não é com a cidade, igreja, cuidado, porque o que aconteceu com a cidade, está acontecendo com vocês, toma cuidado. É interessante a gente ver a história, que dá para a gente entender o porquê Jesus fala com essa igreja desse jeito. A cidade, ela foi construída no período de Alexandre Magno, o Alexandre, o grande conquistador, e ele faz um templo à deusa Cibele, e essa deusa tinha uma fama de trazer de volta a vida de quem estava morto, de ressuscitar pessoas. A falsa divindade chamada Cibele, era atribuído a ela trazer pessoas de volta à vida. Jesus fala para essa igreja que eles estavam mortos, e os que estavam vivos estavam morrendo, e só um podia trazê-los à vida, e não era a deusa Cibele, era Jesus. Na cidade havia uma devoção e uma mentalidade: temos uma padroeira que nos traz de volta à vida. Mas nós vemos aqui a palavra de Jesus: mortos estão vocês, e essa padroeira não vai resolver, só Jesus resolve. No ano 17, Jesus ali estava adolescente, Jesus devia ter 12 anos, Jesus nasceu mais ou menos 4 ou 5 antes de Cristo, Jesus era adolescente. Sardes foi quase destruída totalmente por um terremoto, mas o governador, o imperador Tibério César, reconstruiu a cidade se tornou famosa, muito famosa. Mas sabe por quê? Pelo alto grau de imoralidade e pela decadência moral que invadiu a cidade. Olha que coisa terrível. Agora a cidade quase é destruída por um terremoto, é reconstruída, só que essa reconstrução leva a cidade a uma fenda moral muito grande,
e entra a imoralidade na cidade. Entra imoralidade na cidade. E a cidade, de novo, tem uma queda moral. É nesse contexto, meu irmão, que nós vemos Jesus enviando essa carta para a igreja. Ela tinha uma fama, tem fama. Na outra tradução diz, tem fama, não é tem nome, não tem fama. Era uma igreja famosa. Quem tem fama é famoso. Tem até um ditadozinho que o pessoal falava antigamente, tu é o famoso quem? Quando a pessoa era muito metidinha, você é o famoso quem? Os jogadores têm essa mania, né, no jogo que teve na quarta-feira passada, um jogador famoso, né, chamado Rafinha, do melhor time do Brasil, considerado segundo do mundo, é o Flamengo. E aí, o Flamengo não estava conseguindo jogar como joga, com espaço, e o jogador famoso, o Rafinha é famoso, jogou no mundo todo, tem títulos, é famoso ele. Só que ele, com raiva que ele não conseguia jogar direito, ele passou perto do banco do time adversário e falou, vocês jogaram aonde? Vocês são famosos da onde? Vocês jogaram aonde? Tentando provocar. Só que a soberba precede a queda. Ele ficou se gabando que ele jogou um montão de lugar e no final o time perdeu. Ninguém esperava, acho que nem eles, ninguém no mundo esperava, mas eles perderam e o outro time foi o campeão da Taça Rio, né, com méritos, bonito jogo, né, foi o Fluminense, né, muito bacana a vitória do Fluminense, os flamenguistas estão com raiva, bem feito, tudo por causa da soberba. Fama, famoso, ouviram falar, eu tenho uma fama, essa igreja ficou famosa, e ela tinha uma fama de ser uma boa igreja, uma igreja ativa, uma igreja crescendo, uma igreja viva, essa era a fama dela. Só que, nesse contexto, Jesus fala que eles tinham nome, fama, mas eles não tinham vida. Tinha performance, mas não tinham integridade. Tinham obras, mas não tinham dignidade. É sério isso, irmão? Isso é sério demais. Quando a gente olha para o texto e Deus fala para eles que eles não têm integridade e que eles não têm dignidade, eu fico pensando na nossa igreja, eu fico pensando na minha vida, e o que o Senhor está falando de mim hoje? Eu penso o que o Senhor está falando de mim hoje, porque Ele conhece, Ele sabe o que está acontecendo na minha vida e na tua vida, e quando Ele olha para a igreja e fala isso, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não é de verdade, não está dentro, não é uma coisa inteira. E ele fala que eles não têm dignidade, pois não são dignas. Não vão andar comigo essas pessoas porque não são dignas. 3, 4. Irmãos, que coisa séria é isso? O que faz das nossas obras, obras íntegras, e o que faz da nossa vida, vida digna diante do Senhor? Porque diante da sociedade, eles eram dignos, íntegros e bons. Eu penso que o ministério de louvor deles era o melhor, com os melhores instrumentos, com as melhores caixas, inline, com a melhor parte técnica de transmissão, com o melhor tudo. Provavelmente a mensagem era muito bem pregada, e as pessoas tinham uma experiência muito boa de culto. Era bom para as pessoas, mas não era para Deus. E Deus fala, não tem dignidade e não tem integridade. Jesus enviou uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Estava morrendo, tem que reavivar, tem que dar um choque de vida nessa igreja. Está morrendo, e o pior, ninguém sabia, porque a fama é que eles estão bem, nem a igreja sabia, talvez nem as pessoas sabiam que estavam morrendo espiritualmente, porque eles estão no embalo, estão fazendo, e está sendo bom, e estão vendo resultado,
Só que o resultado que Deus espera não é o que o homem vê, é o resultado que Deus vê. Deus vê coração, é o resultado da vida. Uma atmosfera sintética substituiu o Espírito Santo naquela igreja. A experiência espiritual não tinha, era algo produzido, era algo simulado. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. No culto, cada pessoa precisa ter uma experiência com Deus. O coração dela tem que estar voltado para Deus, ela tem que estar com essa experiência, falando e ouvindo de Deus. Mas quando no culto tem um montão de gente que não está ligado no culto, e precisa de um animador de auditório, e o ministro precisa fazer isso, para que as pessoas se animem. Lá, irmãos, com animação, irmãos, morreu, acabou o culto. Do momento que alguém precisa pedir que você se anime diante de Deus, que você se alegre diante de Deus, é porque você não está alegre nem animado. Ou seja, não tem sentido o que você está cantando. Por exemplo, essa música que nós cantamos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, a autoridade e poder domina em suas mãos. E a gente vai cantando e se apossando de uma batida alegre, para a gente expressar alegria. Aí tem o irmão murcho, falando que eu não gosto desse tipo de música. Ou seja, você está preocupado com o tipo de música, quando a expressão é de adoração, é de declarar a Bíblia. Não interessa o ritmo, meu irmão, você é brasileiro. E se você está aqui, tu é carioca, e não é carioca da Zona Sul, é do subúrbio. Carioca de subúrbio, ouve o quê? Que música? A música de carioca é samba, MPB, é funk, reggae, rock, é coisa de... Você expressa com a tua cultura a verdade da Bíblia. O que não muda é a verdade da Bíblia. E como é expresso? Com a tua cultura. Aí tu fala, não gosto dessa música, então não canto. E aí, o culto tem que agradar você. O culto tem que agradar teu coração. É um erro isso aí. Nós não estamos aqui para agradar você, nem para me agradar. Nos reunimos como igreja para agradar o Senhor da igreja. O culto não é um pessoal no palco para animar uma plateia e agradar essa plateia para ir embora para casa falando, foi bom hoje. Não. O culto é uma igreja no palco para agradar um da plateia. Esse um é Jesus sentado no trono. Tudo é para Ele, é para agradá-lo. E Ele não se agrada com a expressão externa, Ele se agrada com a motivação interna que levou a expressar. Se você só expressa externamente, mas não há motivação internamente, não há culto. Você entende isso? E isso não se restringe ao templo, ao tempo de culto no templo. Isso se expande para a vida. E no teu dia a dia, se você não tem relacionamento com Jesus, se você não pensa nele, em tudo que você vai fazer, se você não tem uma gratidão em tudo que você vive, se você não adora no dia a dia e vem no domingo para adorar aqui, é mentira, é performance. Somos performáticos, a igreja está performática. O que é performance? É uma apresentação para inglês ver, é uma apresentação para as pessoas verem. Por que você vem ao culto? Por que você acessa o culto no domingo? Agora ninguém está vendo, você está na tua casa e a gente cai. A frequência que seria aqui de quase 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, cai essa frequência para 30 famílias. Para menos da metade, sabe por quê? Porque não há sentido, eu preciso do templo para eu poder entrar lá e as coisas funcionarem daquele jeito e produzir em mim um sentimento para eu participar daquela programação. Performance. Igreja não precisa de templo, e a gente está vendo isso. Igreja precisa de relacionamento. Não é a questão do que se faz, é a questão do que você é para Deus, do que você vive em Deus o dia inteiro, todo dia. E quando a gente se reúne, esse montão de gente que vive isso, reúne, a gente agradece ao Senhor por Ele. A gente reconhece tudo que Ele fez e agradece também, mas a nossa principal gratidão é Ele. Essa igreja tinha excelente culto a ponto de ser famosa. Essa igreja tinha uma prática visível, ela tinha obras, mas quando você faz obras e não há um desejo no teu coração que essa obra alcance alguém,
Sabe o que acontece? Nada. No espiritual, nada. Quando você dá para aliviar a consciência, porque está errando, está pecando lá e compensando cá, eu quero dizer para você que oferta não apaga pecado. Nós temos amigos da doutrina espírita e que creem de verdade nisso, que fazer as boas obras anula o peso das más obras. Não. Jesus preparou obras para que andássemos nelas, boas. Nós fazemos o bem porque é a nossa natureza, o tempo todo, e deixamos de fazer o mal porque nós temos que andar na luz. Não é uma coisa para compensar outra. Então você pode dar a maior oferta em dinheiro, mas se não tiver a motivação certa, isso foi para te satisfazer, não foi para satisfazer o Senhor. Se isso não teve a intenção de abençoar alguém, isso parou em você. Tem a ver contigo, não tem a ver com o Senhor e nem com o próximo. Essa igreja era famosa, essa igreja era tremenda no que parecia, só que a coisa não era ação do Espírito Santo na vida das pessoas, era a produção de um evento que afetava o sentimento das pessoas e gerava uma reação nelas. Irmãos, isso está muito presente hoje. Me assusta isso, quando eu vejo alguns desentendimentos no meio do pessoal, do louvor, por exemplo. Eu vou falar com o pessoal do louvor, porque estão aqui, não tem sentido, porque tem que ser assim, ou tem que ser assado, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Para de achar, vem com o teu coração e faz o melhor que tu consegue. Para de achar, porque as nossas opiniões fazem com que a gente pare de fazer aquilo que é para o Senhor. Imagina se eu fico chateado com a igreja por algum motivo, não vou pregar, porque... E aí tem gente que para de cantar, que para de tocar, que para de fazer o que tem que fazer, que para de servir, porque desentendeu. Você não entendeu que não tem a ver com te agradar, que não tem a ver com estrutura, tem a ver com o Espírito agindo e produzindo o melhor. Tem que te desagradar, tem que te matar. Se quem não está pronto para morrer, para que o Senhor viva e alcance, não entendeu? Essa igreja aqui. Quantos líderes da igreja, hoje a lição da escola bíblica foi sobre liderança, e aí o irmão falou, não, porque cada líder tem uma opinião. Alex estava falando, Alex da Carlinha, um líder tem um tempo mais tranquilo de fazer, às vezes a pessoa cobra que ele faça assim, mas o outro é mais dinâmico, o outro vai mais devagar, mas são estilos de liderança diferentes e tal, e é verdade, irmão. Cada um tem um estilo, Deus foi cada um com uma maneira de funcionar, porque Deus precisava dessa pessoa, desse jeitinho que ela é, para aquilo que Deus precisa dele. Mas aí quando você bota um montão de líder, o irmão não entende que liderar é servir. Liderar não é estar na frente coordenando, isso é gerenciar. Gerenciar tem a ver com coisas, liderança tem a ver com gente. Liderança é o processo de influenciar pessoas pela força do caráter, gerando influência tal que as pessoas desejam seguir atrás de você. Tem um montão de líder na igreja que não tem cargo, são influenciadores pela sua vida, pela sua maneira de viver, influencia o outro. Todos foram criados para influenciar vidas, pela força do seu caráter, mesmo não tendo cargo. Agora, quando você tem um cargo, você organiza, você está gerenciando processos. Quando fazendo esse trabalho, e é necessário também, tem que organizar as coisas, claro, mas quando eu faço esse processo, levando em consideração as pessoas, e estou servindo pessoas, eu estou exercendo liderança. E quando eu exerço essa liderança de servir as pessoas, elas ficam gratas, porque eu estou vendo e suprindo suas necessidades. Elas reconhecem o que eu estou fazendo, me respeitam. E quando as pessoas têm gratidão, respeito e admiração por você, elas te seguem. Se você precisar, ela está pronta a atravessar uma parede por você, porque você vale a pena, você é de verdade.
Isso é liderança. Então, quando a gente tiver um montão de gente batendo cabeça e brigando em reuniões de igreja, não entendeu nada. Você não está para brigar, você está para servir. A Bíblia diz que é para caminhar a segunda milha, a terceira e a quarta milha, que é para abrir mão. Deixa, vamos fazer do melhor possível. Agora, se para que eu faça, eu vou atropelar alguém, vou chatear alguém, não faço, então deixa. Eu preciso abençoar. A igreja funcionava, mas a motivação do coração estava sendo substituída. A ação do Espírito estava sendo substituída por técnicas humanas, processos humanos, produção humana que gera humanamente reação. Isso é sintético, isso é fake, isso não é ação do Espírito, não é ação do Espírito. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que tem crentes mortos dentro da igreja e outros dormindo que precisam ser despertados. Se a gente não entender isso, meu irmão, aquela igreja está dizendo, vocês têm fama que estão vivos, mas estão mortos. E alguns estão dormindo. Olha, se vocês não tomarem cuidado para pegar o que não morreu ainda e dar uma mudada, vai morrer tudo. Mas vai parecer que está vivo. Uma igreja de zumbis, uma igreja de mortos-vivos, Walking Dead Church, é a igreja de mortos-vivos. Que coisa feia essa igreja. Zumbi tocando, zumbi pregando, zumbi. Já pensou? Cuidado, vai zumbitizar todo mundo. Tem que tomar cuidado. Se não reconhecer o problema, você não resolve o problema. Se não assumir a situação que precisa ser mudada, a situação não muda. E a gente precisa ver isso. Há um terrível contraste entre a igreja instituição, a igreja da cerimônia litúrgica, do culto, da programação, a igreja que é vista por fora, e a igreja indivíduo, a igreja do relacionamento, a igreja dos atos de justiça. Aqui é o ponto-chave dessa carta. Quando está falando de igreja, a igreja que tem fama é a igreja instituição, a igreja de Pérgamo, é famosa na sua produção de eventos e de trabalhos, ela é famosa. Mas a igreja individual, pessoa, é morta. Irmão, a gente precisa entender isso. Se você não entender isso, você vai passar para o grupo dos que dormem e depois para o grupo dos que morreram. Se você não entender isso, você é a igreja no teu dia a dia. Se em casa você não lê a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para praticar isso aqui, está dormindo, ou quem sabe está morto. Se no teu trabalho as tuas atitudes não são de verdade, de acordo com o que a Bíblia diz, você não é igreja, está morto. Se no meio das tuas amizades você não lutar para botar isso aqui para funcionar, está morto. Se nas horas de crise, nas horas de problemas, nas horas que os sentimentos aguçam, você não segurar a onda para fazer o que a Bíblia diz, é fake. Você não é igreja. Não interessa o que você faz quando junta, quando você está no papel, não adianta. Não é a igreja instituição. A igreja instituição estava boa, a igreja pessoal estava mal. A igreja do evento está ótima, a igreja do relacionamento com Deus, da caminhada diária, estava mal. Deus está falando, eu ando no meio, eu conheço, não adianta tentar fingir. Irmão, me marca aquele texto de Samuel, quando ele vai ungir Davi, e passam todos os irmãos de Davi. Os 3 mais velhos eram grandes, eram soldados, estavam de armadura, pareciam, o mais velho parecia um rei, a ponto do homem de Deus se enganar. Ele fala, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ao que Deus lhe disse, Deus na hora falou, para. Não atente para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei como rei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos,
Mas Deus vê o coração. Deus está vendo o meu coração, a motivação que tem dentro para fazer o que eu estou fazendo. Se eu saio domingo de casa para vir aqui, para pregar uma mensagem, e a motivação não é compartilhar uma experiência que eu tive, se eu não tive experiência com essa palavra, eu não posso pregar. Se essa palavra não me arrebentou, eu não posso pregar para te arrebentar. Não posso, porque eu estou preparando uma comida que eu não como, que eu não experimento. Se a motivação não é abençoar a vida da igreja, a vida dos que estão ouvindo, para que a tua vida se torne melhor, para que você conserte o que está errado na tua vida. Se não houver essa motivação, por melhor que eu pregue, é fake, é ação de morto, é performance de zumbi. Não, meu irmão, Deus não aceita que eu faça algo para você, no que diz respeito ao meu ministério, o meu dom, sem que haja uma motivação correta. A questão é gente. Por que nós fazemos a coisa? Por causa de pessoas. Igreja tem a ver com gente. Gente que teve uma experiência e foi transformado. Você foi transformado por Jesus? Você foi transformada por Jesus de verdade? Você viveu uma nova vida? O teu desejo é conhecê-lo? O teu desejo é agradá-lo? Tudo que você faz, isso precisa refletir, ser refletido no que você faz. Reflete, a tua vida reflete essa situação. Se reflete quando você vem cultuar na igreja instituição. Você vem como igreja organismo, igreja relação, igreja vida, igreja verdadeira. E essa igreja não era assim. A igreja instituição está bem, ninguém diz que está mal, ela é famosa. Está bem, os membros não percebem que está mal, todos estão envolvidos em fazer alguma coisa, e esse é o perigo. A gente se envolve com alguma coisa, e a gente se sente bem fazendo aquilo, e a gente vai fazendo, e a gente acaba entrando no automático. Eu estou fazendo por quê? Eu estou fazendo para quem? Qual dentro de mim a motivação de estar fazendo aquilo? Quando a gente fala de cestas básicas, eu estou fazendo a campanha de cestas básicas para quê? Para alívio de consciência? Para dizer que a igreja está servindo e poder falar isso? Ou porque de verdade eu estou preocupado que tem pessoas que estão passando por dificuldades nessa fase e eu quero tocar na necessidade delas, pelo menos um pouquinho, e ajudar? Irmão, quando a gente vai levar a cesta básica, eu tenho levado também, o Everton e o Tom também tem levado, a Télia também tem levado. Como seria bom que a igreja toda levasse? Porque quando a gente vai levar uma cesta básica, e não é levar a cesta básica, é levar a cesta básica, fazer uma visita, conversar, bater um papo, orar junto pela família. Como é prazeroso, como é tremendo ver o olho brilhar. Fui entregar uma cesta, o olho de quem eu levei brilhou e encheu d'água, porque a situação estava muito difícil ali. E quando chegou o socorro, e chegou o Solidariedade Nota 10, o olho brilhou. Alegria. Meu irmão, melhor coisa é dar do que receber. Eu prefiro estar dando cesta básica do que estar precisando receber. Se a motivação é essa, de abençoar, de compartilhar essa alegria, Deus está ali, Deus se revela, se manifesta, o ambiente é espiritual. Agora, se eu faço para aparecer, não é espiritual. Se eu faço por obrigação só porque estão mandando, não é espiritual. Não para você, pode até para outra pessoa ser bênção, mas para você não é. Deus vê a motivação do coração. Que igreja temos sido? Se é só a igreja instituição, se é só a que vai a culto, que vai à escola bíblica, mas isso não muda a tua vida. Isso é forçado, é por obrigação. Está morto. Ou, na melhor das hipóteses, está dormindo, doente, dormindo. Se tem motivação, está vivo. Vamos continuar. Se os programas da igreja eram muito agradáveis, os projetos eram muito interessantes, e tudo isso junto, o templo com um templo muito bonito daquela igreja, atraía um grande número de pessoas. Tudo isso era excelente para quem estava fazendo e para quem assistia.
socialmente era perfeito, mas não para Deus. Não para Deus. Jesus fala para eles: as tuas obras, eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não para Deus. Deus te vê todo dia, irmão. E eu estou batendo tanto na tecla casa, porque com essa quarentena está todo mundo ficando mais em casa. Deus te vê na tua casa. Deus te vê se você está se esforçando, pelo menos. Pastor, não estou conseguindo, está difícil. Eu sei que está difícil para todo mundo. Tanto tempo junto, às vezes o nível de estresse aumenta. Mas você lá dentro está com a intenção de fazer, está tentando, aí você tenta, não consegue. Tenta de novo. Tenta outra vez. Deus está vendo a tua vontade de acertar, a tua vontade de buscar fazer a vontade dEle. Exercer bem os teus papéis, teu papel de pai, de esposo, de esposa, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de irmã. Como é esse papel? Está sendo bem feito como a Bíblia diz? Como que está isso? Deus está vendo? Deus está vendo. Deus vê o coração. A igreja não é apenas o que faz, a igreja é a motivação que faz. Deus vê o coração, Deus vê o teu coração. E nesse final da mensagem, a gente vai parar aqui para continuar domingo que vem, como a gente sempre faz. A gente pega a parte histórica, entende e vê as aplicações. E na semana seguinte a gente vê as implicações e as soluções de Deus. Mas, irmão, como isso é sério? Como eu me questiono com isso? Hoje cedo, como sempre, eu fui lá para o campo de futebol. Tem o futebol lá dos veteranos que já voltou. E é aniversário, foi aniversário hoje do Lorival, um amigo querido, um dos mais queridos lá do grupo. Fez hoje 71 anos. O Lorival é engraçado que ele também é fake. Se cortar ele daqui para baixo, você vê um homem de 40 anos malhado. Ele é todo forte, daqui para baixo. Aí você pega uma cara de homem de 71 anos e bota na cara dele. A montagem. Se fosse da internet, você falava, é a montagem. Mas aquela montagem está lá. E ele joga futebol com 71 anos igual o homem de 40. Igual menino. 40, 50 anos, está adolescente ainda. Então, ele corre, ele disputa a bola. E se você vier para trombar com ele, você tromba e cai longe, ele nunca cai. Se você vier para dar uma ombrada nele, você dá uma ombrada e é jogado longe. Ele é muito firme, muito firme. Com 71 anos de idade, eu falei, não posso deixar, hoje é aniversário dele. E eu fui lá de manhã, estava todo mundo lá, tem um café da manhã, todo mundo junto. Não tão junto, mantendo o espaçamento. E aí nós juntamos o pessoal para orar pelo Lorival. Eu fui lá para jogar bola? Sim, eu gosto de futebol. Mas havia uma motivação naquele futebol. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero abençoar de alguma maneira. Chamei todo mundo. Uma palavra sobre gratidão das bênçãos de Deus, é a bênção do aniversário. E oração pelo Lorival e pelas famílias ali. Se Deus viu no coração a motivação certa, aquilo agradou o coração de Deus. Se a motivação fosse só aparecer, ou fosse por obrigação, não teria surtido efeito nenhum. Deus, Ele quer ver essa motivação. Agora vamos dar alguns exemplos. Cantar letras de gratidão, sem reconhecer o que Deus faz e sem a gratidão, é performance, é fake. E aí eu fico pensando, hoje nós cantamos, você cantou aí, na tua casa? Quando estávamos cantando, você abriu o teu coração para declarar, para vivenciar isso que foi cantado? Se não foi fake, se você não viveu isso, aquela música, eu me humilharei, na figueira subirei, aos teus pés eu me prostrarei. Você se humilha diante de Deus realmente? Você está disposto a fazer todo o esforço de verdade na tua vida? O que você tem feito para atrair a aprovação de Deus? Se você cantar isso, sem isso ser a tua vida, mentira, fake. Quando você diz, e a vida que eu vou viver agora,
é por um motivo bem maior que o meu. Não é só pelo meu motivo, é pelos teus motivos. Eu não vou viver para cumprir a minha vontade, Senhor. Eu vou continuar vivendo para mim, para os meus próprios interesses. Eu vou viver para Ti. E no dia a dia, Deus está de lado. É fake. Quando a gente fala de missões e canta música de missões, ou quando a gente diz, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo te darei, e nem o dízimo e a oferta a gente entrega, e numa hora dessa de pandemia, que tem um montão de gente precisando, a gente não se aperta um pouquinho, para dividir o pouco com o outro que não tem nada. Essa música é fake, a gente entra diante de Deus para falar mentira. Quando eu ouço mensagens que ensinam que é preciso morrer para si, que a gente não pode agir pelos sentimentos provocados pelas situações, que a gente tem que agir pela razão, que a gente tem que pôr em prática o que a Bíblia diz, mas a gente continua explodindo, a gente continua tendo recaídas emocionais, sempre, porque a gente não está tentando acertar. Quando a gente separa a vida em dois compartimentos, o compartimento espiritual, quando está tudo bem, e quando está tudo mal, eu me permito agir do meu jeito, dane-se, eu sou assim, fake. Você está sendo a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela vivia assim, tinha uma experiência eclesiástica, mas na prática lá fora, era do seu jeito, dane-se Deus, e a palavra, e a vontade de Deus, é fake. Faz o autoexame, irmão, você de verdade é igreja viva, ou você é fake? Fake church, a igreja falsa. Fazer do outro uma coisa, e usá-lo, é fake. O outro tem que ser visto como pessoa, o outro tem que ser valorizado, respeitado, amado, o outro tem que ser ouvido. Se você não vê o outro como alguém especial, se a indiferença está aí, é fake. Tudo que nós fazemos, irmãos, como igreja, tem a ver com o próximo. Jesus deixou muito claro, ser igreja, Senhor, qual é o meu mandamento? Me ama, e demonstre esse amor por mim, amando o próximo. É isso que é o maior mandamento. Igreja, viva para isso, para abençoar. Hoje somos 42 milhões de evangélicos no Brasil, e não fazemos nem cosquinha, não impactamos. Por quê? Porque a igreja, a instituição está aí, mas a igreja é gente, que cuida de gente, que age com gente, está mal, está falida. É uma igreja de zumbis espirituais, é uma igreja de gente morta, ou de gente dormindo, que não impacta quando sai do templo. O evangelho é vivido só em bando, e assim mesmo não é evangelho de verdade, é o costume de fazer coisas pensando que Deus se agrada. Lá em Isaías, o Senhor é muito claro quando Ele diz, o meu povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os lábios estão dizendo coisas lindas, mas é fake, é só daqui para cá, não vem daqui, não é verdade, é fake, eu não aceito. Quando Isaías coloca desse jeito, o Senhor falando, Isaías capítulo 1, do 11 em diante, diz, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? O culto naquela época era o sacrifício, hoje seria o que a gente oferece, a multidão dos vossos dízimos e ofertas, a multidão dos vossos cânticos, diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Tudo que vocês estão fazendo está me irritando, não tem verdade, não tem vontade de me agradar. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu que pisasse nos meus atos? Deus está falando, quem mandou vocês virem para o culto? Quem mandou conectar na internet? Vocês estão conectados, mas vocês não entenderam que é gente que ama e que está disposto
a expressar de verdade, e está disposto a ouvir de verdade, mudar de verdade, e agir no dia a dia de verdade, como eu mando. Quem não está disposto a mudar o seu modelo mental, vai continuar vivendo como morto e como dormente. E Isaías continua: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar a iniquidade associada com culto, com ajuntamento solene. Eu falei, eu não posso suportar. Imagina que todo mundo viesse para a igreja, trazendo um saquinho de pano, com um pedaço de carniça dentro, mas tem que estar podre. Para entrar tem que estar podre. Tem que ser arroz azedo, feijão azedo, serve feijão também azedo, carne podre com bicho, carniça também serve, alguns tênis, tem um chuletão, tem gente que tira o tênis, a sala toda fica impregnada. Já viu isso, irmão? Acho que é espiritual, acho que é demônio de sapato. Tira o tênis, o negócio, pode ser esse tênis também. Imagina que as pessoas viessem para o culto, mas para entrar para o culto tivesse que trazer um pedaço de carniça, de alguma coisa podre, de alguma coisa azeda, bem fedida. E a disputa é para quem traz a coisa mais fedorenta. E você sentasse e colocasse do seu lado. Cada um tem que colocar do seu lado, no banco. A coisa fedida do seu lado, e abrir aquela panela. Imagina a igreja toda sentada com essa carne. A lavagem também serve, lavagem de porco também serve. E aqui também tem um cheiro também. E as pessoas, e ali, como seria o cheiro dessa igreja? Agradável ou insuportável? Eu tenho um problema sério com o cheiro, eu ia entrar e ia sair, vomitando. Eu posso até comer a lavagem, não tem problema. Se eu não sentir o cheiro, botou aqui, não tem problema. Sentir o cheiro, volta. Deus está falando, é repugnante, eu não suporto culto com pecado junto, não suporto, volta, não vem, ou com certo não vem. Olha que coisa séria. As festas de lua nova, os ajuntamentos solenes, os sábados, o shabat do judeu, a convocação de congregação, todo mundo junto, tudo isso Deus pediu lá na lei, mas ele fala, quando isso é feito direitinho, mas quem está fazendo não está de verdade, querendo agradar o Senhor, querendo expressar o que está dentro, ele expressa o que está dentro através daquele símbolo do lado de fora. Quando só tem um símbolo do lado de fora e dentro não tem esse culto e o pecado está dentro, Deus fala, eu não suporto essa associação do ajuntamento solene com iniquidade. Aí ele fala, as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, me são pesadas, eu estou cansado de sofrer. Irmão, Deus está falando, me pesa, me aborrece, isso, eu estou cansado de sofrer essa afronta. A tua vida causa afronta para o Senhor, quando você tenta fazer coisas espirituais, sem viver uma vida verdadeiramente consagrada e espiritual. Igreja é o grupo de pessoas transformadas por uma experiência com Jesus, possuídas do Espírito Santo e dirigidas por Ele. Isso é a igreja, que todos os dias luta contra o pecado e tenta acertar, e tudo que faz tem a motivação da palavra e de fazer a vontade de Deus. Quando a igreja não é isso, Deus fala, eu não suporto, eu não aguento, é uma afronta o que eu estou sofrendo, isso me aborrece demais. Aí eu fico pensando, Senhor, olha para o meu coração, eu acho que a motivação está certa. Toda vez que eu estou preparando uma mensagem, estou pensando em gente. Eu estou te pedindo que essa mensagem mude alguma coisa na vida das pessoas, para que elas, transformadas, transformem outras pessoas. Mas, Senhor, me ajuda a botar em prática isso. Não deixa eu ser um fake news. Irmãos, essa igreja de Sardes estava no meio de um povo autoconfiante, arrogante, achando que nada os afetaria.
Eu lembro de uma mensagem que eu preguei uma vez, Os Intocáveis. Foi uma das melhores mensagens que eu já preparei. Os Intocáveis. A introdução falava sobre o filme Os Intocáveis, e a mensagem era sobre aquele texto de João. Ora, o que é nascido de Deus, o guarda, o que é nascido de Deus, e o diabo não lhe toca. E eu preguei uma mensagem dizendo que nós somos intocáveis. De verdade eu entendi errado, e preguei errado, e crendo naquilo, cheio daquela convicção, naquele mesmo período, eu tomei uma das maiores rasteiras da minha vida. O diabo me deu uma das maiores rasteiras da minha vida, porque eu me torno intocável quando me ponho nessa posição de verdade, de integridade diante do Senhor, e quando o que eu faço tem a palavra do Senhor como meta, agradá-lo, fazer feliz o seu coração, e quando o Senhor me orienta a fazer algo, está sempre voltado para o próximo, para servir, para abençoar. Colocaram uma vez uma foto na internet, de 2 homens se beijando, e no canto uma criança morrendo de fome, e 2 homens se beijando, e a atenção, e embaixo dizendo, precisamos urgentemente combater essa realidade. As pessoas olhavam e chamavam a sua atenção para os homens se beijando, e eu penso que o que chamava a atenção de Jesus era a criança, esquelética, morrendo mesmo de fome. Quando a igreja parar de entrar nessas pilhas bobas que o mundo coloca, hoje a nossa militância nacional é de gênero. A briga é se homem casa com homem, mulher casa com mulher, não casa com mulher, casa com homem, casa com homem, quando a nossa briga deveria ser para mudar o país, 42 milhões, mudar o nosso país com relação à educação, mudar o nosso país com relação à pobreza, mudar o nosso país com relação aos direitos das pessoas. Martin Luther King fez uma luta pelos direitos civis, mudou toda a história de um país. Nós somos a igreja de 42 milhões de pessoas mortas, na sua maioria, que não faz nada. Jesus com 12 fez mais no mundo do que a gente com 42 milhões, porque a gente perdeu as referências do que é essa igreja, onde a gente tem que agir, e a gente não como instituição, a gente como pessoa. Pastor, a gente não pode fazer algo? Faz, irmão. A gente poderia fazer algo pelos travestis, que Deus fala no meu coração. Por que tu não foi lá falar com travesti ainda, se Deus falou no teu coração? Precisa criar um projeto formal. Deus falou contigo, vai lá e evangeliza, conversa, senta lá com ele no chão, leva alguma coisa, abençoa, traz contigo. A gente tem que amar esse povo. Irmãos, a gente está aberto para isso. A nossa igreja tem que ser igreja de gente que não gosta de igreja e de gente que a igreja não gosta. Aqui tem que estar cheio de prostituta, travesti, homossexual, bandido, gente feia, não, gente feia já tem, bandido, gente maltratada pela vida. A gente acolher, amar, abençoar. Mas e como é que faz essa vida dele? Deus que sabe, o Espírito vai agir lá. O nosso papel é amar, abençoar e pronto. Deixa o Espírito agir, o Espírito muda. Mas a nossa militância está sendo com outras coisas, e a gente vai fazendo esses cultos, e a gente vai fazendo essas coisas. E quando você ouve essas mensagens, e acha até legal, ou não acha legal, né? Muita gente me ouve e acha que é legal, outros me ouvem e não acham que é legal. Mas uma coisa você não pode achar, que a palavra não é clara. O que eu falo, procuro falar da forma mais simples. Poderia elevar o nosso vernáculo de maneira que, para quê? Eu vou falar claro, simples e bíblico, para você entender e ser confrontado como eu sou e falar, caramba, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, Deus me ajuda, eu quero melhorar. Eu não quero ser igreja morta, eu não quero ser fake. Lá eles viviam, e agora para terminar, eles viviam para enriquecer, para acumular riquezas.
era uma igreja rica, e eles valorizavam muito o acumular, ao invés de viver para distribuir, para compartilhar. Se vê como abençoado, muita gente, olha, Deus me deu esse carro, olha como sou abençoado, Deus me deu um carro, olha como sou abençoado, Deus me deu um emprego. Então a tua fé é uma fé egoísta, é uma fé voltada só para o que você recebe. A bênção que para em você vira maldição. A bênção de Deus, que você é o destinatário final, azeda, é igual um maná, ficou, azedou. É igual um mar morto, recebeu e não distribuiu, traz morte. Você deveria se ver abençoado quando aquilo que você te deu, que Deus te deu, serve para abençoar pessoas. Ah, Deus me deu um carrão, que beleza, eu vou poder botar à disposição do Senhor para abençoar gente que não tem. Para levar as coisas, já que o meu carrão é bom, para levar as coisas aonde precisar. Meu carro é do Senhor para abençoar gente. Deus me deu uma boa casa, que beleza, eu vou usar essa casa como uma casa que está comigo, é do Senhor, para trazer bênção de alguma maneira. Deus me deu um bom emprego, eu vou pegar esse salário, e esse salário não pode só fazer a conta crescer, ele tem que fazer a bênção crescer na vida dos outros. Isso significa que eu não vou poupar, que eu não vou ter um planejamento? Não, irmão, não é isso. Eu posso ter um planejamento financeiro e eu posso ter dinheiro bastante, mas o crescimento do meu dinheiro precisa produzir o crescimento do meu serviço, do meu abençoar com dinheiro. Deus me deu conhecimento, esse conhecimento precisa estar à disposição para abençoar a gente. Viver como abençoado porque recebeu é exercitar uma fé egoísta e ser o fim da bênção, e não o meio. Compartilhar o que recebeu é o que nos faz abençoados na visão de Deus. Essa igreja, ela tinha muitas obras, ela tinha muito tudo funcionando, mas o que eles faziam não era com a motivação certa. E Deus falou, parei com eles, não os aceito, eles estão mortos. Será que a nossa igreja é uma igreja viva ou é uma igreja morta? Não sei, não sei. Deixo para você esse autoexame. A igreja que você é, não a instituição, mas a igreja que você é uma igreja viva? A tua vida abençoa todos os dias, influencia todos os dias, está ligada na palavra todos os dias, tem uma intenção desde que acorda até a hora que vai dormir, a intenção de viver como Deus quer, ou Deus fica de lado e você vai deixando a vida te levar, em meio aos problemas, em meio às privações, em meio às dificuldades, como é? Percebe? Essa igreja não está falando que tem doutrina falsa, não está falando que tem perseguição de fora, não está falando que tem gente morrendo, não está falando nada das igrejas anteriores, está tranquila com o mundo. O problema dessa igreja é dentro, e não é porque ela não está funcionando, é dentro, porque eles não estão funcionando como filhos, eles estão funcionando só como membros de uma organização, e não como parte de um corpo, de um organismo. A gente para por aqui hoje, meu irmão, essa mensagem. Cuidado, parece que está tudo bem e você é intocável, não é não, irmão, senão não tinha crente morrendo, tem um montão de crente morrendo, sendo decapitado, sendo torturado, sendo metralhado, lá do outro lado do mundo, tem. O inimigo não pode levar você para o inferno, mas a gente vive luta, você não é intocável, sobretudo se você estiver na postura errada, se você gerar essa legalidade, esse direito do inimigo vir, nessa brecha que você abre. A igreja era morta, só tinha fama. Que Deus nos livre de ser uma igreja que tenha qualquer fama que não corresponda à expressão da vida que nós vivemos. Que Deus nos livre de ter uma mensagem que nós não vivamos. Que Deus nos livre de cantar coisas que o nosso coração não esteja dizendo de verdade para Deus. Que Deus nos livre de fazer programações e eventos que Ele fala, para, não suporto mais, isso é uma afronta, é uma ofensa. Que Deus nos livre de ser uma igreja morta. Que Deus te livre de ser uma pessoa com vida morta, que se reúne com outros mortos.
mas que Deus te ajude e me ajude a sermos a pessoa com vida, cheia de vida, abundante, viva, comprometido com a palavra, no dia a dia, para quando houver ajuntamento, a tua vida ser derramada, junto com a minha vida sendo derramada, e essa produção do Senhor, gere um culto dirigido por Ele, gere obras que abençoam, e que Ele abençoe através delas, e gere em nós uma identidade que impacte a sociedade na qual estamos inseridos. Vivo ou morto? É a tua resposta. Agora o Senhor nos dá a oportunidade de mudar. Vamos orar? Senhor, me ajuda a ser a igreja viva, a igreja fato e não a igreja fake, a igreja que vive e se relaciona contigo e não a igreja que participa de eventos sendo provocada a uma reação emocional e psicológica. Não, eu quero que o meu espírito vivo clame ao Senhor, e que o teu espírito ouça esse clamor do meu coração. Faz isso no coração do teu filho, Senhor, da tua filha. Não permita que a nossa igreja guarde defuntos espirituais, nem doentes em coma espiritual, dormindo. Traz um reavivamento para essa igreja e nos ajuda a ser gente que abençoa a gente, que se relaciona com gente e que de verdade vive como gente transformada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.